Rádio também com você, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia pra você, meu amigo, minha amiga. Um grande abraço pra você de todo o Brasil. É isso aí, estamos juntos mais um dia, mais uma vez. Eu quero aqui mandar um abraço pro meu amigo Wendel, ou seja, pros meus amigos Wendel, Thaís, que são ali do bairro Lagedo, em Belo Horizonte. Quero também mandar um abraço para minha amiga Lucineide. Ei Lu, um abração para você também. Ela que é lá de Lagoa Santa, sobrinha do meu amigo Carlão. Quero mandar um abraço também para quem mais? Minha prima Valéria. Eita Glória! Minha amiga Edileuza e meu amigo Giovanni. E um abraço para você também, meu primo Joãozinho, do bairro Céu Azul. E um abraço para vocês todos da rádio também. Eu não dou conta de falar todo mundo aqui, né, gente? É muita gente. Mas qualquer dia desse eu vou citar seu nome aqui também. Fique ligado na Rádio Alegria. Um grande abraço pra vocês. Eu quero tocar uma música bonita aqui, ó. A música do... Eu não sei se é banda. Deixa eu ver se é banda. Muito bonita, linda demais essa canção. Acredito que vocês até conhecem. Deixa eu achar aqui. Eu tava ouvindo agora mesmo essa canção. Mas parece que ela sumiu aqui. Deixa eu ver aqui. Ela é muito bonita, gente. Ah tá, lembrei. É o Ministério Zoe. Será que vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo, gente? Ah, tá ouvindo sim. Então, o Ministério Zoe. Vamos tocar essa música agora. Daqui a pouco tem leitura, né? Gente, a leitura hoje tá uma leitura assim. Como posso dizer? Como que eu posso destacar uma leitura assim da Bíblia? Porque tem umas leituras que elas falam mais com a gente, né? Assim, elas nos lembram fatos que Deus agiu, né? Que Deus esteve presente, falou, operou. E essa leitura de hoje é uma dessas leituras. Então, para mim, a leitura hoje está imperdível, né? Eu acho que é melhor acho que é uma palavra mais assim apropriada, né? Porque na verdade, né, a Bíblia Sagrada ela contém muitas genealogias, contém também muitas histórias aí que às vezes a gente não consegue entender muita coisa. Mas quando a gente entende, fica mais fácil e fica mais interessante da gente ler. Não quero, tô falando para você não deixar de ler a Bíblia, tá? Você tem que ler a Bíblia independentemente se você está entendendo ou não. Então vamos aqui de Ministério Zoe. Você me leva ao deserto, eita glória! Essa música é linda demais. Quem gosta de Ministério Zoe? I love Ministério Zoe. Maravilha, então vamos aqui. Rádio JB, a rádio que faz a diferença. Trazendo alegria pra você. Rádio JB. É isso aí. Os melhores louvores estão aqui na sua rádio.
morte não acabou. Rádio JB, a rádio que faz a diferença. É isso aí, meus amigos, o tempo passa tão depressa e a gente não imagina que já chegamos até aqui. 2 Crônicas, capítulo 7, o fogo e a glória de Deus são sinais da sua aprovação. E acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. E a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. O rei e todo o povo ofereciam sacrifícios perante o Senhor. E o rei Salomão ofereceu sacrifícios de bois, 22.000, e de ovelhas, 120.000. E o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. E os sacerdotes, segundo as suas turmas, estavam em pé, como também os levitas, com os instrumentos músicos do Senhor, que o rei Davi tinha feito para louvarem o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre, quando Davi o louvava pelo ministério deles. E os sacerdotes tocavam as trombetas defronte deles, e todo Israel estava em pé. E Salomão santificou o meio do pátio, que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali tinha ele oferecido os holocaustos e a gordura dos sacrifícios pacíficos. Porque no altar de metal que Salomão tinha feito não podia caber o holocausto e a oferta de manjares e a gordura. E assim naquele tempo celebrou Salomão a festa de 7 dias, e todo Israel com ele, uma muito grande congregação, desde a entrada de Amate até o rio do Egito. E ao dia 8º celebraram o dia da restrição, porque 7 dias celebraram a consagração do altar e 7 dias a festa. E no dia 23º do 7º mês deixou ir o povo para suas tendas, alegres e de bom ânimo, pelo bem que o Senhor tinha feito a Davi e a Salomão e ao seu povo Israel. Deus aparece a Salomão pela segunda vez e lhe faz promessas. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre meu povo, e se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente. E nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. E quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, fizeres conforme tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos, meus juízos, também confirmarei
o trono do teu reino, conforme o concerto que fiz. Com Davi teu pai, dizendo: não te faltará varão que domine Israel. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e meus mandamentos que vos tenho proposto, e fordes e servirdes a outros deuses e vos prostrardes a eles, então os arrancarei da minha terra que lhes dei e lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome. E farei com que seja por provérbio e mote entre todas as gentes. E desta casa que for tão exaltada, qualquer que passar por ela se espantará e dirá: por que fez o Senhor assim com esta terra e com esta casa? E dirão: porquanto deixaram o Senhor Deus de seus pais, que tirou da terra do Egito, e se deram a outros deuses, e se prostraram a eles e os serviram. Por isso ele trouxe sobre eles todo este mal.